Meus queridos e minhas queridas ouvintes, obrigado pela audiência. Sejam todos bem-vindos à Rede Cearense da Saúde, comandada pela Rádio Assunção AM 620 e mais de uma dezena de emissoras espalhadas por todo o Ceará. Meus amigos, a Casa da Esperança é uma fundação que atua no atendimento integral e na defesa dos direitos de pessoas com transtornos do espectro autista. Seu trabalho é reconhecido nacional e internacionalmente. Mas o que é autismo? Qual o trabalho da Casa da Esperança? Como a população e o governo podem ajudar? Autismo e a Casa da Esperança, o tema de hoje do Saúde em Dia. Saúde em Dia. Entrevista. Hoje vamos entrevistar a doutora Fátima Dourado, médica pediatra, formada pela Universidade Federal do Ceará, Faculdade de Medicina, psiquiatra pela Associação Brasileira de Psiquiatria, Associação Médica Brasileira. Doutora Fátima exerce há muitos anos psiquiatria da infância e da adolescência, com ênfase nos transtornos do espectro do autismo. Com larga experiência à frente de programas e projetos ligados à saúde da criança e dos direitos humanos, a doutora Fátima Dourado é fundadora e diretora da Casa da Esperança e presidente da Abraça, Associação Brasileira de Ação por Direitos de Pessoa com Autismo. Conferencista e escritora, a doutora Fátima Dourado é autora dos livros Amigos da Diferença, uma abordagem relacional da problemática do autismo, e Autismo e Cérebro Social, Compreensão e Ação. Doutora Fátima é a nossa convidada de hoje do Saúde em Dia. Doutora Fátima, seja bem-vinda. Vamos começar a nossa entrevista, temos aí aproximadamente uma meia hora. A senhora falar um pouquinho do seu trabalho, do autismo e do seu trabalho da Casa da Esperança. Depois nós vamos aqui, temos perguntas de diversos ouvintes de todo o Ceará. Eu queria cumprimentar, primeiro agradecer ao Dr. Arruda Bastos, pela alegria de estar aqui, podendo falar de um tema que é tão importante para mim, tanto como mãe, como profissional, e cumprimentar os ouvintes da Rádio Assunção, e cumprimentar a própria rádio, pelo espaço. Eu acho um espaço muito importante, esse, onde a gente pode estar tratando de um assunto tão importante quanto é a saúde da população. Doutora Fátima, então, para começar, a senhora podia falar um pouquinho do autismo? Sim, para os nossos ouvintes, para aqueles que não têm tanto conhecimento do que seja. Tá certo. Na realidade, eu brinco sempre dizendo que o autismo em si não existe, porque são muitos os problemas hoje que a gente identifica. Na verdade, o termo autismo é um enorme guarda-chuva, onde se abrigam diferentes problemas, diferentes patologias, diferentes síndromes, que têm em comum uma dificuldade grande do indivíduo afetado para interagir com seus pares, para se relacionar socialmente, uma dificuldade de comunicação social e um padrão de interesses, de atividades que é mais restrito do que os outros indivíduos da mesma classe social, do mesmo nível cognitivo. Então, existe, mas é um guarda-chuva, como eu disse, tão amplo, é um espectro, é um transtorno de espectro, que para que os ouvintes tenham uma ideia, você pode ter, por exemplo, uma pessoa que não fala nada, que é completamente afásica e é autista, e uma pessoa que seja um grande orador e que é o autista. Você pode ter uma pessoa com uma deficiência, com um retardo mental profundo, que é autista, e ter um gênio que também é autista. O que, como eu estava dizendo, apenas em comum eles têm e o padrão repetitivo de atividades, por exemplo, numa pessoa que tem um retardo mental severo, que tem um problema sensorial mais grave, a pessoa se limita a ficar se autoestimulando, se balançando, como diz o Matuto, com cestos, na mão de se balançar, enquanto que, por exemplo, num físico, o padrão de interesse restrito pode ser um interesse intelectual que faz com que ele possa dar uma grande contribuição para a humanidade. Então, assim, na verdade, as pessoas, se você for... Cada caso de autismo é diferente um do outro, não tem um método que sirva para todos os casos, exatamente devido à vastidão e à diferença das apresentações do autismo. Doutora Fátima, é muito comum no mundo e no Brasil a senhora
pelo trabalho, as pesquisas que a senhora tem realizado, pela experiência que a senhora tem, que a senhora podia dizer a respeito da incidência certo. da diversas... Quando eu me formei, no início da década de 80, por exemplo, a gente falava que era um caso para cada 10 mil pessoas que nasciam vivas. Hoje, para que você tenha uma ideia, 1% da população, até 3 anos atrás, era 1% da população autista. Hoje já está falando em 1 para cada 80. Então, essa é uma discussão que tem entre os estudiosos do autismo. Há quem diga que está havendo uma epidemia de autismo. Outros autores mais cautelosos, eu me incluo entre esses, acham que a gente não pode falar em epidemia, porque, na verdade, está tendo um esclarecimento maior da classe médica, o autismo está sendo melhor diagnosticado, há um interesse grande da população, as associações de pais que reivindicam os direitos dos seus filhos, associações dos próprios autistas, né, que se organizam. Então, na realidade, há uma teoria que estaria havendo uma epidemia do autismo e a outra que realmente está tendo um maior esclarecimento e mais diagnósticos do autismo. Como a família, doutora Fátima, pode assim, suspeitar que o seu filho tem certo. Ou algum sinal, ou apresenta algum... O autismo é um distúrbio do desenvolvimento infantil, ele é muito precoce, né? Então, o que acontece? Eu gosto sempre de dizer que nós, seres humanos, a gente nasce predisposto a interagir socialmente. Então, o bebê, desde a maternidade, ele vai prestar mais atenção nas pessoas do que nos objetos. Um recém-nascido, ele vai prestar mais atenção na voz humana do que em qualquer outro ruído do ambiente. Então, nós somos responsivos socialmente. A gente nasce programado para prestar atenção nos aspectos do ambiente que são socialmente relevantes. É por isso que a gente dominou o planeta, porque a gente presta mais atenção nas pessoas. Quando a gente olha para as pessoas, a gente olha no rosto das pessoas, e quando a gente olha no rosto, a gente olha nos olhos das pessoas. Então o bebê já nasce, parece, sabendo que os olhos são as janelas da alma. Então você vê, mesmo uma criança que seja muito pobre ou muito tímida, ela chega no consultório, ela fica olhando assim meio de soslaio, mas ela está prestando atenção no rosto, porque é pelo rosto que a gente sabe a intenção, se o ambiente tem perigo, se a gente pode confiar nas pessoas. A criança com autismo, não. Ela nasce com o que a gente poderia chamar de cegueira social. Então a criança que desde pequena, ela não olha nas pessoas, ela parece indiferente à voz humana. Quando está maiorzinho, os pais chamam pelo nome, ele não se vira por causa em torno do nome dele. Quando ele fica um pouco maior, criança já entre 6 e 9 meses, ela começa a prestar atenção para onde a mãe aponta, olha a vovó, olha o vovô, a criança segue com o olhar a atenção da mãe para onde ela está explicando. Entre 9 e 12 meses, o bebê não só presta atenção, como ele começa a chamar a atenção da mãe para coisas que ele quer, ele começa ele próprio a mostrar, a apontar. O bebê autista não aponta. Quando o bebê está maiorzinho, que começa a engatear ou a andar, ele continua tendo aquele grude com a mãe ou com a cuidadora, então o bebê engatinha, anda, se afasta, mas fica olhando para trás. O bebê com autismo, se ele disparar, ele vai embora, a gente tem que prestar atenção, senão ele desaparece. É um bebê que geralmente demora para falar ou não fala. Quando fala, a fala pode apresentar ecolalia. O que é isso? A pessoa diz, cadê o neném? Ele diz, cadê o neném? Como é o seu nome? Ele repete, como é o seu nome? Ou quando ele consegue conversar um pouquinho, se refere a si mesmo na terceira pessoa, tipo assim, o José quer sair, o José quer beber água, ele não sabe dizer eu quero beber água. É um bebê que não sabe brincar com os brinquedos da forma como os brinquedos foram programados, então ele pega o carrinho não para imitar que é o carro do pai, mas ele vira de cabeça para baixo para girar as rodinhas do carro, ou então desmonta os brinquedos para brincar com parte do brinquedo. E ele, outra coisa que além da gente prestar mais atenção nas pessoas e nas vozes, não tem nada mais interessante para uma criança do que outra criança. E o bebê com autismo é um bebê que não demonstra interesse nas outras crianças, ele brinca sozinho, mesmo quando ele está cercado de crianças, ele brinca em paralelo, então tem um isolamento social importante, né? E geralmente as pessoas diagnosticam já em torno do 2º, 3º ano de vida, porque é uma época em que você começa a solicitar mais socialmente aquela criança. Mas para nós que somos
especialistas, a gente sabe que o diagnóstico pode ser dado de forma bem precoce. Hoje, graças a Deus, os pais estão identificando mais cedo. Hoje mesmo eu dei um laudo de uma menina de 1 ano e 10 meses de idade antes de vir para cá, e a gente se enche de alegria, porque é uma época que o cérebro é muito plástico e que a intervenção precoce vai fazer uma grande diferença na vida dessa criança. Essa pergunta que chegou aqui, doutora Fátima, o que é que o pai, então, deve fazer? Né? O pai sentiu essas diferenças dos outros filhos, quem já tem outros filhos, ou então de sobrinhos, etc. Como é que ele deve fazer? Ele deve procurar o pediatra? Ele faz como? Ele fica aguardando ou ele deve procurar logo? Quanto mais cedo for dado o diagnóstico da criança, mais promissor vai ser o prognóstico dessa criança. Por quê? Porque, como eu disse antes, o autismo é um transtorno do desenvolvimento. Então, o que acontece? A criança vai se desenvolvendo sob a égide do autismo. Então, aquela criança, o que a gente, nós desenvolvimentistas, a gente acha que aquela criança não presta atenção nos aspectos sociais do ambiente, por isso não se comunica, e por não se comunicar, ela não vai acompanhar o desenvolvimento cognitivo dos seus pares e vai acabar se isolando e ficando cada vez mais distante do desenvolvimento das pessoas da sua idade e meio social. Então, essa criança, mesmo que ela tenha 1 ano e meio de idade, você nota que ela está isolada, que ela não brinca da forma como ela deveria brincar, que ela é mais isoladinha, que ela não desenvolveu a fala, deve ser procurado o pediatra. Hoje a gente está tendo programas do próprio Ministério da Saúde, capacitação de pediatras, para que se identifique o mais precocemente possível, né? E essa criança tem que receber um tratamento intensivo de fonoaudiologia, a comunicação tanto verbal como não verbal, as comunicações alternativas, toda forma de comunicação vai fazer novas conexões cerebrais e vai permitir com que essa criança possa ter uma vida mais funcional, possa desenvolver melhor sua inteligência e possa ter uma vida mais independente no futuro. Bom, estou aqui, como sempre, com o jornalista Ronaldo Machado. Ronaldo Machado, você tem uma pergunta, né? Você tem várias, mas vamos começar. Doutora, vamos falar um pouquinho sobre a compreensão, aliás, eu estou olhando aqui, e ação. Mas nós temos também uma coisa que eu acho muito importante, que é o preconceito. Exato. O preconceito que gera nessa criança que tem essa diferença, vamos dizer assim. Aí, como é que faz para lidar? Olha, realmente, um dos maiores males que vem com o autismo é o preconceito. Quer dizer, a ignorância, porque o preconceito geralmente ele é fruto da ignorância sobre o assunto, né? Então, das coisas agora na Abraça, você até me apresentou ainda como presidente da Abraça, mas hoje quem está na presidência é o meu filho. Eu fui a primeira presidente, hoje é o Alexandre Mapurunga. E o que a gente vê? É uma luta muito grande, a gente fez, graças a Deus, foi sancionado já pela presidente Dilma, nós já temos uma lei específica para garantir todos os direitos da pessoa com autismo. Mas, como eu estava falando do preconceito, a inclusão na escola é uma dificuldade muito grande. A professora, a escola diz que não está preparada, né? Às vezes as mães dos outros alunos dizem que não querem aquela criança lá, que pode morder seu filho. Aí o que acontece? Ficam pessoas adultas, por exemplo, eu já tenho um filho de 30 anos com autismo, o que a gente sabe? Eu tenho, dos meus 6 filhos, 2 são autistas, eu não sei se todo mundo sabe. Então, minha expertise no assunto é muito mais como mãe do que como médica, inclusive. Então, na minha época, não tinha quem diagnosticasse. Né? Então, hoje, a gente vê no setor de intervenção precoce da Casa da Esperança que as crianças que estão frequentando a rede regular de ensino, que estão convivendo com os seus pares cronológicos, que estão recebendo a estimulação adequada e na idade correta, são crianças que desenvolvem melhor a linguagem, que estão conseguindo não só estar na escola, mas estar acompanhando, passando de ano, né? E a gente conhece verdadeiros gênios que são... Amanhã mesmo a gente vai ter um debate na Casa da Esperança com jovens que têm síndrome de Asperger, que é uma forma leve de autismo, e são pessoas que têm uma contribuição importantíssima para dar para a humanidade e que não podem ser privados de um direito básico à educação. Outra coisa, tem a criança, ou adulto, a criança com autismo que vai para um dentista, geralmente tem que tomar anestesia geral, porque o dentista não sabe como lidar. Vai para o hospital, às vezes o hospital devolve o menino, não, você tem que ir para o hospital psiquiátrico, como se o fato de você ser autista, você também não tivesse um corpo, né? Então, o preconceito, a desinformação, ela é muito generalizada, inclusive dentro da nossa classe médica, né? Quer dizer, então, muita coisa já foi conseguida, já foi conquistada, né?
Nós estamos aí num debate enorme para preparar o pessoal dos CAPs, para preparar os hospitais gerais, para receberem, enfim, para que os autistas possam entrar e sair de todos os lugares. Mas você tem toda a razão. A gente tem combater o preconceito, eu acho que é um grande passo, a maior batalha que a gente tem que fazer no caso do autismo, até porque, como você mesmo falou, a pessoa não vai se curar do autismo. Então, o autismo é uma diferença do cérebro e da mente humana. A pessoa nasce e vai morrer com autismo, e aí ela tem que ser respeitada integralmente, tem que ter direito a todos os serviços que existem da sociedade. Doutora Fátima, a senhora já respondeu aqui algumas perguntas, mas tem outras aqui. Uma pergunta de um ouvinte. O autismo é necessariamente hereditário ou pode ter outras causas? Sim. O autismo, como eu disse, na verdade não é o autismo, são os autismos. Então, aquilo que a gente chama de autismo idiopático, que seria o autismo que você não consegue ainda identificar, ele é genético, né? Mas existe o que a gente chama de fenocópias do autismo, que são o autismo adquirido. O que acontece? Hoje a gente sabe que o autismo é um distúrbio do desenvolvimento do cérebro social, que são uma série de estruturas e de conexões que existem no cérebro, que são responsáveis pelo nosso relacionamento, para a gente pensar sobre os nossos amores, que faz a gente pensar o que o outro está pensando, que faz a gente poder se relacionar socialmente. Então, ele tem um problema no cérebro social. Então, tanto o autismo genético, como, por exemplo, a mãe que está grávida e tem rubéola durante a gravidez e que é afetado o lobo temporal, o subtemporal superior, enfim, as áreas que são responsáveis pela percepção do ambiente social, a pessoa vai ter autismo do mesmo jeito. Às vezes a pessoa tem esclerose tuberosa, enfim, tem outras síndromes, tem outros problemas genéticos ou metabólicos que afetam, que insultam aquela área que a gente chama, essas conexões que a gente chama de cérebro social, e do ponto de vista clínico a pessoa vai apresentar autismo da mesma forma, embora ele não tenha sido programado geneticamente para ter autismo, mas ele tem o autismo, então, adquirido, o autismo que veio do ambiente do útero da mãe, né, desenvolvido ainda durante a gravidez. Doutora Fátima, outra pergunta que chega aqui do bairro do Cocó, a dona Nicole, ela diz o seguinte: sabemos que as crianças com autismo têm direito a estudar na escola regular e que podem contar, se necessário, com profissionais de apoio para garantir o seu melhor desenvolvimento no ambiente escolar. Mas quem deve propor este apoio? A escola ou cabe à família exigir esse suporte da escola? Olha, nem toda criança com autismo precisa desse suporte, né? Então, não somos nós que vamos propor uma diferença a mais. Quando a criança tem uma dificuldade para se relacionar de tal monta que ele não consegue ficar na rodinha com os amiguinhos, não consegue ficar sentado, né, ou tem um déficit de atenção importante, é muito hiperativo. Essa criança, como eu disse, além de ir para a escola regular não vai resolver os problemas do autismo, ele tem que ter um acompanhamento terapêutico. Então, muitas vezes a criança tem um déficit de atenção, ele tem que ser medicado, né, para que ele consiga ficar mais calmo, mais concentrado e possa aproveitar melhor a aula. Muitas vezes ele tem um déficit de comunicação importante, precisa de um fonoaudiólogo, tem um problema sensorial, né, tem criança que até a roupa dói na pele, então ele precisa fazer uma terapia de integração sensorial. Agora, quando ela não consegue realmente acompanhar seus pares, ela precisa de um apoio, a escola deve solicitar, e é importante dizer para os pais que estão nos ouvindo, com um acordo com a família, que a família não deve pagar nem um tostão a mais por esse profissional, um direito que ela tem, porque está na Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, da qual o Brasil é signatário e que hoje tem status de Constituição, né, que a criança não pode sofrer nenhum tipo de discriminação pela sua diferença. Então, os pais não têm que pagar mais para ter esse professor. Isso faz parte das adaptações razoáveis para que esse cidadão possa usufruir do seu direito à educação regular. Doutora Fátima, quais os tratamentos oferecidos na Casa da Esperança e como ter acesso a eles? A Casa da Esperança, a gente tem o diagnóstico, né, precoce, desde o diagnóstico precoce, mas o diagnóstico em todas as fases da vida. A gente tem o acompanhamento intensivo de 4 ou 8 horas por dia, né? Esse acompanhamento é por equipe multiprofissional, médicos, psicólogos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, pedagogos, educação físico, e uma categoria profissional que a gente chama de agente terapêutico, né? Porque cada sala a gente tem em torno de 6 crianças ou adultos, e aí além dos terapeutas, a gente precisa desses profissionais, que são profissionais de nível médio, que são capacitados para apoiar os pedagogos e os terapeutas.
90% dos atendimentos intensivos que são feitos dentro da casa são feitos via SUS, né? A casa é credenciada pelo Sistema Único de Saúde. E a gente tem também o atendimento ambulatorial especializado, onde a grande maioria hoje é feito de particular, porque há algum tempo a gente não tem a expansão do número de procedimentos que a gente, desde que foi contratualizada, a gente continua com o mesmo número de procedimentos. Então a gente espera, uma luta nossa, né, para que a gente possa ampliar, porque a gente tem lista de espera pelo SUS em torno de 500 pessoas, geralmente esperando uma vaga, né? Mas assim, a grande maioria ainda é atendida pelo SUS. Outra coisa, não há uma diferença entre o atendimento que é particular e o atendimento que é pelo SUS. É o mesmo tipo de atendimento, tendo vaga. Ô, doutora, mais uma dúvida com relação ao contato diário dentro de casa e fora de casa. Pois não. É percebível que existe. Existe uma realidade. Uhum. Bom, como as pessoas que têm filhos normais, vamos falar assim, e os diferentes, como é que faz para fazer essa diferença em casa? Olha, na realidade, eu acho que você tem que tratar o seu filho. A pessoa com autismo, ele não é doente. Ele é diferente. Realmente, ele é só diferente. Então, a gente deve tratá-lo, claro, se ele tem necessidades especiais, e aí cada caso vai ser diferente, ele vai precisar dos apoios necessários. Isso vale também para os nossos outros filhos. Às vezes você tem, eu, por exemplo, que tenho 6 filhos, tenho os filhos de todos os modelos. Então, às vezes você tem uma criança que ela é mais desenvolta cognitivamente, faz a tarefa sozinha, é primeiro da classe. Tem outra que já precisa de uma ajuda, tem que ter um reforço escolar. Com a criança com autismo também não é diferente. Então, você tem que oferecer os apoios necessários para que ela possa seguir seu curso de desenvolvimento, né? E tratá-la como uma criança normal. Ela não pode ter direito, por exemplo, de quebrar nada dentro de casa ou de bater numa pessoa. Eu acho que desde cedo ela tem que ter noção também de que ela está em grupo, vive coletivamente, e ela tem direitos, sim, que tem que ser respeitados, mas elas também têm deveres e têm limites que ela deve respeitar. Então, desde pequeno é importante estar dando essa orientação e esse limite para a sua criança, porque senão vai virar um tirano. Como uma criança não autista também, que ela não recebe educação e limite, ela vai ficar, né, a rainha da cocada preta, aí vai ficar o dono da casa. Então, é importante que você não tenha peninha, ele não merece pena, ele merece respeito, mas que você consiga dar a ele carinho, cuidado, proteção e limite, como qualquer criança. Doutora Fátima, uma pergunta aqui que já tinham encaminhado para mim. A assistência social dispõe de algum benefício para as pessoas com autismo? Sim, vários, né? O mais comum, que o pessoal chama até o aposento, que não é aposento, né? Que é o benefício da prestação continuada, que é se a família é comprovadamente carente, eu acho que a renda per capita é 1/4 do salário mínimo, essa criança tem direito a requerer junto ao INSS mais próximo do posto do INSS mais próximo da sua residência esse benefício, e junto ao laudo médico é feita uma visita do serviço social e essa pessoa passa a receber então um salário mínimo por mês, né, para que possa ajudar a família a custear o seu tratamento e as despesas com sua educação. Doutora Fátima, existe algum medicamento específico que é utilizado para o autismo? Depende. Não existe nenhum medicamento específico para o autismo. A gente trata alguns sintomas que são comuns no autismo. Então, por exemplo, é muito comum que a criança com autismo tenha também hiperatividade, déficit de atenção. Então, nesse caso, a gente vai tratar o déficit de atenção e a hiperatividade. Ela pode ser agressiva, pode necessitar de um neuroléptico, ela pode ter distúrbio de sono, ela pode ter transtornos alimentares. Então, a gente vai tratar os sintomas que aparecem com o autismo e que realmente podem ser muito importantes no desenvolvimento para que essa criança fique mais responsiva à terapia e à educação que ela vai receber. Doutora Fátima, eu falei aqui no meu editorial como a população e os governos podem ajudar a Casa da Esperança e os que têm autismo. Olha, na realidade, eu tenho muito orgulho daquela equipe, são 150 profissionais, mas assim, a gente vive com dificuldades que são bem importantes. Para você ter uma ideia, a nossa, como eu falei, com relação ao SUS, a gente tem o mesmo número de procedimento que foi credenciado há não sei quanto tempo. E a gente recebe pacientes, não só de Fortaleza, mas de todo o interior, a gente precisa ampliar o número de procedimentos. A gente tem uma sede muito bonita que foi construída com recurso do BNDES, mas ela foi construída há 15 anos, então o piso já afundou de várias chuvas, então a gente precisa realmente de recursos.
tanto de serviço público como da iniciativa privada, quem puder. Agora a gente tem que trocar o piso todo da casa. As crianças quebram muito brinquedos, são 400 crianças com autismo, eles são hiperativos, então a gente tem um rico material humano, mas é complicado, a gente precisa de brinquedo, material pedagógico, parques que se danificam com relativa rapidez, então quem quiser fazer doação, a gente também necessita realmente muito disso. E o próprio SUS, graças a Deus agora nós estamos normalizando, né, assim, o repasse dos recursos, está só com 2 meses de atraso, mas já chegou a ser 4 e era cortado pela metade, então era muito complicado. E a gente faz um apelo realmente porque com isso a gente perde grandes profissionais que realmente não podem viver com seus salários atrasados. Enfim, a gente espera, eu estou até solicitando do novo secretário agora, né, Ciro Gomes, ver se eu tenho uma audiência, porque o recurso, para você ter uma ideia, o recurso que a gente recebe do SUS dá para pagar a folha, a gente está com um atraso de INSS, atraso de FGTS, estamos aí lutando pelo ProSUS para ver se a gente tem uma anistia desses débitos fiscais para que a gente possa realmente dar continuidade ao nosso trabalho. Toda ajuda é bem-vinda. Bom, doutora, infelizmente o nosso tempo terminou, a senhora vai comparecer outras vezes ao nosso programa. Se Deus quiser. A senhora podia dar um número de telefone, aquela pessoa que escutou e quer colaborar com a Casa da Esperança? Certo, 30814873, né? E o nosso site é www.autismobrasil.org, né? E a gente, como eu estou dizendo, recebe qualquer tipo de apoio. Desde a gente está precisando de mais médicos, eu não estou realmente dando conta do recado, se a gente conseguir da secretaria, sessão de médicos, seja de que nacionalidade for, a gente aceita e vai ser bem recebido. Graças a Deus hoje a gente está... japonês, chinês, cubano, seja lá o que for, a gente aceita, enfim. E a gente, auxílios também financeiros, brinquedos, material pedagógico, tudo isso será muito bem-vindo para que a gente possa dar continuidade a esse trabalho. Bom, obrigado pela audiência, tenham um excelente dia, fiquem com Deus e tudo pela saúde do nosso Brasil. Brasil! A Rádio Assunção apresentou Saúde em Dia. A sua dose diária de saúde. Produção e direção do médico Arruda Bastos. Programa que aborda os temas mais importantes da medicina, gestão e da saúde. Entrevistas, dicas de saúde e tudo para o seu bem-estar. Saúde em Dia com Arruda Bastos. Agora viva melhor com Saúde em Dia aqui na Rádio Assunção.